Olá, bem-vindos a mais um conteúdo das nossas aulas EAD focadas em radioterapia. Eu sou o professor Paulo Henrique, docente da disciplina de radioterapia aqui do Colégio Faculdade de Inácio, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre alguns materiais que nós utilizamos na reprodutibilidade diária do nosso paciente em radioterapia. Quando nós pensamos em reprodutibilidade diária, nós pensamos em pontos de causar imobilização do paciente com conforto. Para isso nós temos alguns acessórios. E hoje eu trouxe para vocês alguns acessórios relacionados à parte de pacientes de cabeça e pescoço. Pacientes que tratam a região do cérebro, face, região do pescoço. Eles necessitam de alguns equipamentos, de alguns acessórios, algumas moldagens para a gente estar realizando toda a parte de reprodução diária, porque a radioterapia, como vocês já sabem das outras aulas, se baseia no princípio básico, né? A radioterapia, ela não está tão preocupada em combater o tumor, ela até se preocupa em combater o tumor, mas a primeira preocupação da radioterapia é o quê? A primeira preocupação da radioterapia é justamente com os órgãos sadios. Não adianta nada combater o tumor, dar uma pancada ferrada no tumor, arrebentar o tumor, mas em compensação em volta das estruturas sadias sofrerem danos irreversíveis. Então aquela qualidade de vida, aquela cura ou qualidade de vida que eu estou pretendendo para o meu paciente, isso não vai se realizar. Então eu vou acabar atrapalhando mais do que colaborando com o tratamento do paciente, né? E nós temos aqui, como parte de moldagem diária, as nossas máscaras termoplásticas, né? Quando surgiu primeiramente as máscaras termoplásticas, elas foram um boom no mercado, né? Porque hoje em dia, eu vou estar mostrando em outras aulas, o processo de moldagem dessas máscaras. São processos básicos, simples, né? Onde se baseia no posicionamento do paciente, a gente colocar esse material num recipiente com água quente, e esse material ele fica flexível para a gente estar moldando o rosto do paciente, né? Quando eu falo que esse processo é revolucionário, eu vou contar para vocês um pouquinho da história na época da radioterapia, como se fazia esse processo antigamente, né? Nós não tínhamos esse material que nos proporcionava moldar o rosto do paciente de forma imediata. Nós tínhamos materiais em forma de acrílico. O acrílico tem um ponto de fusão muito alto. Então não dá para a gente derreter o acrílico e tentar colocar no rosto do paciente, que isso vai acabar machucando o paciente, né? Antigamente, ou se fazia essas marcaçõezinhas, que são as marcaçõezinhas de isocentro do tratamento do paciente, direto na pele do paciente, ou se fazia uma máscara de um componente de acrílico, muito parecido com o acrílico que nós utilizamos, muito parecido com esse acrílico aqui que a gente utiliza, né? É um material que absorve mais radiação, né? Então é um material que ele tem um ponto de fusão muito alto. Então, para moldar o rosto do paciente, eu não conseguiria moldar direto. Então o processo era um processo bem antiquado. Como se baseava esse processo? O paciente vinha até nós, né, ou até uma empresa especializada no assunto, e passava-se vaselina no rosto do paciente, dava um canudinho para esse paciente colocar na boca para ele estar respirando, tirava-se um molde em gesso, colocava gesso na cara do paciente. Com esse gesso nós tínhamos o negativo do rosto do paciente, se vazava gesso nesse negativo e nós conseguimos depois fazer a placa de acrílico em cima desse molde em gesso. Processo complicado, né? Muito complicado. Então durante anos a radioterapia se baseou nesse processo, usando máscaras de acrílico. Hoje não, nós temos um material termoplástico, que é uma temperatura mais ou menos de 60, 70 graus. Ele fica mole, ele fica moldável e por um tempo aproximado de 40 segundos a 1 minuto, dependendo da temperatura da sala, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos moldar o rosto do paciente. Isso é muito interessante, porque imagina esse paciente que ele está tratando o isocentro aqui, Nas outras aulas nós já verificamos um pouco de isocentro, eu sei que vocês sabem o que é isocentro, né? Então a gente está verificando aqui o isocentro do paciente, que é o centro de tratamento desse paciente. Se eu não tivesse essa máscara, imagine, próximo aqui à região da órbita, do olho, do cristalino, um dos elementos mais sensíveis à radiação, né? Mais sensível ao cristalino. Imagine durante a aplicação, sem a gente perceber, esse paciente abaixa o queixo, sem a gente perceber. Provavelmente a área que estava fora do campo de radiação do cristalino do paciente entra no campo de radiação cristalina e acaba prejudicando o paciente. Então qual que é a intenção dessas máscaras? Imobilizar, com conforto, a gente possibilitar fazer essas marcações de tinta em volta do paciente, né?
Imagine sem a máscara, né? Além da gente não ter estabilidade do paciente, a gente tem que fazer as marquinhas na pele do paciente, né? Então, essas marquinhas na pele do paciente, como que seria? Imagine sem essas marquinhas na pele do paciente, como seria o processo. Eu teria que marcar direto na pele do paciente, então socialmente a pessoa sai constrangida do serviço de radioterapia. Com a máscara de acrílico, melhorou, mas não melhorou ainda num ponto, porque é um material que absorve mais radiação e é um material que eu já falei para vocês que é difícil de moldagem, né? Com esse material, em poucos minutos, 5 minutos a 10 minutos, a gente tem uma moldagem efetiva do rosto do paciente. Nós temos uma máscara básica, né? Uma máscara aqui, outra que é usada em MRT. E as máscaras são curtas ou máscaras longas. Nós temos as duas modalidades de máscara. Se for envolver toda a região do cérebro, toda a região que a gente for tratar do paciente, essa região mais superior, a gente dá a opção de tratar com a máscara curta. Se for envolver região aqui do CTV, região mais baixa do meu paciente, eu opto pela máscara longa. Então nós temos uma máscara básica de radioterapia e uma máscara um pouco mais incrementada que ela serve para outro tratamento, MRT, que a gente vai estar vendo em breve nas nossas videoaulas, certo? Mas não se baseia só na máscara, né? A gente tem também em conjunto a base de cabeça e pescoço, né? Que é a base. E sobre essa base vai o apoio de cabeça e pescoço. Nós temos a base e o apoio. Esse apoio que eu estou utilizando aqui na nossa videoaula é um apoio de borracha, né? Como vocês viram também, a gente pode ter apoio de acrílico também, né? Se utiliza alguns apoios de acrílico em radioterapia, né? A diferença, a ordem não faz tanto, né? O que é importante é a gente estar utilizando esses apoios da melhor forma possível. Esses apoios, eles têm angulações e tamanhos diferentes. Aqui nós temos o B, o C, o D, o E e o F. Está faltando só o A aqui na nossa videoaula. Se vocês repararem, eles têm angulações, tamanhos diferentes. Dependendo da área que a gente for irradiar, a gente vai necessitar de um acessório específico. Então, importantíssimo antes de estar moldando a máscara do paciente, está fazendo uma avaliação do caso desse paciente, que área que ele vai tratar. Por exemplo, a gente apoia aqui, ó, o occipital do paciente aqui sobre essa região. Nós vamos mostrar em outra videoaula como é que é esse processo. E nós vamos apoiar aqui a nuca do paciente nessa estrutura aqui. Se o paciente estiver tratando laringe, a gente dá a opção por bases que causem mais hiperextensão do pescoço. Por quê? Porque a laringe vai ficar mais livre, né? No caso aqui, se eu for tratar laringe, vamos ver dois campos laterais aqui. A gente vai tratar muita região aglutinada. Se eu conseguir fazer esse processo de hiperextensão, o que vai acontecer com a minha laringe? A laringe vai aparecer mais e algumas estruturas que estavam aglutinando, elas vão o quê? Sair da frente do campo de radiação. Vocês lembram, né? A gente lembra do processo simples, né? Tentar livrar o máximo de estruturas possíveis da frente do campo, né? Então a máscara e a base também faz parte desse processo, né? Outra também muito utilizada são as bases anguladas, né? Que a gente usa para alguns tratamentos, são as bases que nós angulamos para determinadas regiões. Essa base aqui é muito angular, muito usada para hipófise, né? Paciente que trata hipófise, se a gente for fazer uma análise aqui do paciente que trata hipófise, uma coisa é você tratar com a cabeça de forma reta. Se eu for tratar hipófise, muitas vezes o campo entrando por aqui vai pegar o quê? Região aqui dos olhos, do cristalino, né? Se eu conseguir angular a cabeça do paciente de uma forma, o que acontece? Esse tratamento que estava pegando aqui, eu vou conseguir inserir o campo nessa região e vou estar tratando a hipófise da mesma forma. Então, está vendo como é importante, numa angulação básica de cabeça, a gente conseguir visualizar e poupar algumas estruturas? Então, com as moldagens, com os acessórios que nós utilizamos, nos ajudam muito no dia a dia nosso. Outro acessório também que a gente vai ver muito na moldagem, são os acessórios mais usados para a cabeça e pescoço, são os tracionadores de ombros, que a gente vai estar demonstrando em algumas aulas, né? Uma característica dos tracionadores de ombros são o quê? Tracionar o ombro, óbvio, e nos fornecer parâmetros do quê? De tracionamento do ombro. Vocês estão vendo bolinhas coloridas? Toda vez que a gente traciona o ombro do paciente, a gente tem que estar verificando o quê? Aonde que foi tracionado o ombro do paciente. E está marcando na ficha de tratamento, ó, a bolinha, em que ponto que foi tracionado o ombro do paciente.
Porque no outro dia, quando ele voltar, você pode não lembrar e pode cair na mão de um colega que ainda não fez esse paciente. Nós temos que tracionar, nós temos que fazer da mesma forma. Lembre do princípio de radioterapia, né, do outro princípio de radioterapia, que é a reprodutibilidade. Nós temos que reproduzir o paciente da mesma forma todos os dias. Então vamos estar revisando aqui, ó. Nós temos a base de cabeça e pescoço, apoios de cabeça e pescoço, A, B, C, D. Então vamos lá. A, que nós temos aqui, né? Nós temos o B, com a sua angulação. Nós temos o C, com a sua angulação, o seu formato característico. O D, com a sua angulação e formato característico. O E, hiperextensão, ó. Poucos conseguem isso. Não adianta também a gente forçar o paciente, né? A gente tem que causar a reprodutibilidade, mas causando conforto também, né? E o F, vocês podem estar em qualquer lugar do mundo, esses apoios são padrões, né? Pode estar trabalhando na Jamaica, né? Jamaica, em qualquer lugar, isso é padrão dos nossos apoios de cabeça e pescoço. Então, base, apoio, base angulada de cabeça e pescoço. Também tem inúmeros formatos, eu tenho essa daqui na minha mão, tem vários formatos. O importante é ela nos fornecer padrões de reprodutibilidade, ela nos informar as angulações e tracionadores de ombro. Então, tracionadores ou retratores de ombro, certo? Na próxima aula eu vou estar demonstrando o processo de moldagem dessa máscara, como que a gente faz o processo de moldagem dessa máscara. Então até lá, vejo vocês em breve. Beijo, beijo gordo, uou, tchau.